Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E de fato é uma transformação. Se você começa a ler a Bíblia e meditar nela, ela vai entrar na sua mente, né, na sua alma, o seu espírito vai se vivificando, vai se transformando, porque é um ano, né? São 365 dias que você vai lendo e vai se relacionando, né, com Deus e o Espírito e Jesus, né? Todos são Deus e isso vai mudando a tua vida. E eu posso te afirmar, você muitas vezes vai ser mudado para melhor, mas você vai sofrer consequências de que o velho homem, né, que está sendo transformado, ele vai passar por momentos e essa mudança dói muitas vezes, porque ele vai contrapor aquilo que você e eu aprendemos muito com esse mundo, né? E isso ele vai trazer perseguições, né? Vai trazer angústias, você vai ser muitas vezes provado, né? Então, a maior bobeira que a gente pode ouvir é que você vai ser transformado no sentido que você vai ser próspero, vai ganhar dinheiro ou vai ser abençoado nesse sentido. Isso pode acontecer, né? Mas não é o que a palavra diz, né? Certa vez Jesus falou que nós iríamos ser perseguidos, porque a nossa guerra mesmo, ela é espiritual, né? Ela não é contra a carne, né, contra o sangue, mas e sim há uma batalha espiritual. O homem que se volta para Deus e começa a agir e ser a Bíblia, né, na sua vida, ele vai sofrer uma série de provações, né? Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus, que essa que vai transformar a gente, no livro de Ezequiel. Nós estamos lendo o livro de Ezequiel, nós estamos chegando na metade do livro, no dia 325. Esses 325 dias que a gente vem lendo, graças à misericórdia, o amor de Deus. Nós temos o cano como todo, né, a palavra inteira aqui. Há menos de 100 anos, no Brasil, a gente tem a possibilidade de ter ela impressa. E nós vamos ler, então, o capítulo 20 de Ezequiel. E eu quero convidar você, se você não leu o capítulo anterior, é um capítulo de muito aprendizado. Vai falar sobre relação de pai e filho, né? E como eu falo pais, né? Como um todo, como eu falo pai é pai e mãe. Ele vai falar e vai trazer ensinamento, inclusive nos dá direção para que outras pregações, outras pessoas, outras religiões, vamos dizer assim, pregam que os filhos herdam o pecado, né, dos pais. E a palavra de Deus, na leitura anterior, eu quero fazer essa observação, ela vai nos dar ensinamentos sobre essa questão. Então, a própria palavra vai te responder. Então, é muito importante que você leia o dia anterior. E se você tá aqui e perdeu, não consegue acessar, fica comigo até o final, que você vai ter os cards na tela e você vai conseguir então acessar o dia 324 da leitura, que é um grande ensinamento sobre um provérbio que era pregado, que eu ouvia falar, e Deus então através de Ezequiel vai falar, olha, vocês ouviram, mas não. Cada alma, né, que pecar, essa morrerá, né? E ele está falando da morte física, mas essa espiritual. Bom dia, Ivonete. Bom tê-la aqui. Amém, graças a Deus. Bom,
Minha esposa está aqui ao meu lado e estamos ouvindo atentamente. Maravilha, irmão. Que bom. Que bom tê-la aqui também. Bom, a gente está vendo, né, um todo, a época que Ezequiel está trazendo, né, as visões, né, na verdade o que Deus está revelando a ele e ele escrevendo, né, e transmitindo, inclusive logo no começo ele faz inclusive um teatro, né, ele faz as maquetes, como Isaías anda pelado, ele está chamando a atenção do povo, para que o povo pudesse se arrepender de tudo aquilo que estava fazendo. E Ezequiel então, ele está trazendo isso na época, na fase da Babilônia, né? Então a Babilônia vai invadir e vai exilar o povo de Israel, o povo de Deus. E capítulo 20 vai dar continuidade nisso e a gente está vendo toda essa história e trazendo alguns aprendizados para nós no dia de hoje. Lá no versículo 1 ele fala que em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, então, né, a gente já está em andamento nessa história, alguns líderes de Israel vieram consultar o Senhor enquanto estavam sentados comigo. Recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, diga aos líderes de Israel, assim diz o Senhor soberano, como ousam vir me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Filho do homem, apresente acusações contra eles e os condene. Faça-os ver como eram detestáveis os pecados de seus antepassados. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando escolhi Israel, quando me revelei aos descendentes de Jacó no Egito, jurei solenemente que eu, o Senhor, seria o seu Deus. Naquele dia, jurei que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que havia encontrado para eles. Uma terra boa, que produz leite e mel com fartura, mas mais linda de todas as terras. Então lhes disse, cada um de vocês livra-se de suas imagens repugnantes, pelas quais está obcecado. Não se contamine com ídolos do Egito, pois eu sou o Senhor seu Deus. Né? Se lembra que quase 400 anos o povo ficou, né, escravizado no Egito. As gerações foram perdendo a identidade, foram se distanciando de Deus. A prova é tanta que quando alguns estavam tanto sofrendo e Deus libertou esse povo, ainda mesmo liberto, né, fisicamente, na sua alma, né, eles estavam presos e reclamava com Deus, eu queria voltar para o Egito. Olha o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus vai se relacionando com o povo. E Deus está irado aqui, né? Por quê? Porque por diversas vezes, é aquele pai, né? Que por diversas vezes está ali disciplinando os seus filhos em amor, em misericórdia, porque disciplina é um ato de amor, disciplina é um ato de amor. A pior coisa que a gente pode ter é um pai que ignora o filho, né? Os pais que ignoram o filho. Deus, ele demonstra amor aqui. Ele está demonstrando amor. Toda essa ação de Deus é amor, porque Deus, ele vai em algum momento, no momento interbíblico, né? Entre Velho e Novo Testamento, vamos dizer assim, Deus fica calado, né? Onde ele decide então vir ao mundo através de Jesus. E ele vai continuar, versículo 8, eles porém se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir, tá vendo? Não se livraram das imagens repugnantes pelas quais estavam obcecados e nem abandonaram os ídolos do Egito. Se lembra? Moisés se afastou, subiu para receber as leis que são boas, né? Que são instruções, e eles já estavam lá com Arão, fazendo um bezerro de ouro.
Então ameacei derramar a minha fúria sobre eles, para satisfazer a minha ira, enquanto ainda estavam no Egito. Mas por causa do meu nome não fiz. Não permiti que o meu nome fosse desonrado entre as nações vizinhas, diante das quais me revelei quando tirei os israelitas do Egito. Portanto, eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Ali lhes dei os meus decretos e estatutos para que encontrasse vida ao praticá-lo, né? Instrução para você viver uma vida. Também lhes dei aos sábados como sinal entre mim e eles, para que lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separei para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim. Não quis obedecer os meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida, mas não seguiram os meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, ameacei derramar a minha fúria sobre eles e consumi-los no deserto, inteiramente no deserto. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinha visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que não faria entrar na terra que lhes tinha dado, uma terra que produz leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras, pois rejeitaram meus estatutos e recusaram-se a seguir os meus decretos, e profanaram meus sábados, porque entregaram o coração aos seus ídolos. Apesar disso, tive compaixão deles, e não destruí no deserto. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não recebe a bênção, esse lugar que Deus está preparando, né, para esse povo, porque o povo ainda não estava preparado para receber. Deus, ele sabe de tudo exatamente, e muitas vezes as bênçãos não vêm na sua e na minha vida, porque nós não estamos aptos para receber as bênçãos de Deus. Isso pode virar uma maldição para a gente, por incrível que pareça. Tanto prova que só com Josué, né, Deus conduziu o povo, né? Moisés, ele avistou a terra prometida, mas ele não entrou. Passaram-se gerações, tiveram que morrer, né? 40 anos no deserto, para que o povo tivesse preparado para poder receber a bênção do Senhor. Mas ainda assim, né? Parece que gerações e gerações vão se passando e vão se corrompendo, mas ainda há remanescentes, que nós possamos ser esses. Contudo, fiz um juramento solene, versículo 15, contra eles no deserto. Jurei que não os faria entrar na terra que lhes tinha dado, uma terra que produz leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras, pois rejeitaram os meus estatutos, recusaram-se a seguir os meus decretos e profanaram os meus sábados, porque entregaram o coração aos seus ídolos. Apesar disso, tive compaixão deles e não destruíram o deserto. Versículo 18, então adverti seus filhos no deserto, a não seguirem os passos e o estilo de vida de seus pais, que se contaminaram com seus ídolos. Disse-lhes, eu sou o Senhor, seu Deus. Sigam meus decretos e obedeçam meus estatutos, e guardem os meus sábados, como os dias santos, pois são um sinal entre mim e você, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que interessante aqui, irmãos. Na leitura do dia anterior, a gente lê só o trecho, né, de que os filhos herdam os pecados do pai, e ele disse que esse provérbio não mais existia. Eu sei que muitos pais têm influência, né, na vida dos filhos, obviamente, né, os filhos nascem pequenos e vão assistindo isso. Mas ele fala que toda alma que pecar, essa morrerá. E é interessante porque a leitura ela segue, e tanto o exemplo do filho para o pai e do pai para o filho, ele fala sobre isso. Então, muitas vezes, o filho repugna aquilo de mau exemplo que os pais têm,
E eles acabam vivendo uma vida diferente. A leitura vai falar isso no dia anterior. E aqui é interessante que o povo no deserto, e ele está trazendo esse alerta, ele fala, não olhe para os pecados dos seus pais. Né? Seja uma nova geração, algo diferente. Então, não há desculpas, né, para que a gente possa culpá-lo, né, culpar as gerações anteriores. Né? A gente precisa olhar para Jesus, olhar para Deus, né, ver o exemplo de Jesus e passar a mudar e ser diferente nas próximas gerações. Né? Desde Abraão, quando Deus fez a promessa e a aliança, que a geração, né, seria a bênção de Deus. E de fato, né, veio Jesus e somos abençoados em Cristo. E ele, versículo 21, fala, seus filhos, porém, também se rebelaram contra mim. Existe, enfim, as gerações seguintes, né? A obediência lhes teria dado vida, mas não guardaram os meus decretos e nem seguiram os meus estatutos. Além disso, profanaram os meus sábados, portanto, mais uma vez, ameacei derramar minha fúria sobre eles no deserto para satisfazer a minha ira. No entanto, contive meu julgamento por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinha visto o meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que espalharia entre todas as nações, pois não obedeceram os meus estatutos. Desprezaram os meus decretos, profanaram os meus sábados e cobiçaram ídolos dos seus antepassados. Eu os entreguei a decretos e estatutos inúteis que não conduziram à vida. Deixei que se contaminasse com as suas ofertas idólatras e permiti que oferecesse seus primeiros filhos como sacrifício aos seus deuses, para que eu os devastasse e lhe mostrasse-lhes que somente eu sou o Senhor. Deus permite, né? Deus permite que você e eu escolhemos, né? Espero que Ele e não a outros deuses, né? E agora, versículo 21, ele vai tratar sobre o julgamento e a restauração. Né? Portanto, filho do homem, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus antepassados continuaram a blasfemar contra mim e a me trair, pois quando eu trouxe a terra que lhes havia prometido, eles ofereceram sacrifícios aonde quer que visse montes altos e árvores verdejantes. Provocaram minha fúria ao oferecer sacrifícios a seus deuses. Levaram perfumes, incensos e apresentaram ofertas derramadas. Disse-lhe, que lugar alto é este para onde vão? Desde então, esse tipo de lugar é chamado de Bamá, lugar alto. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Vocês continuarão a se contaminar, como fizeram seus antepassados? Vão se prostituir adorando imagens repugnantes? Pois quando apresentam ofertas para elas e sacrificam seus filhos ao fogo, continuam a se contaminar com ídolos até hoje. Acaso devo permitir que me consulte, ó povo de Israel? Tão certo como vive o Senhor, não lhes direi coisa alguma. Já falei muito, né? Já falei muito. Não vou falar mais agora. É o que ele está dizendo. Vocês dizem, queremos ser como nações ao redor que servem a ídolos de madeira e de pedra. Mas o que vocês planejam nunca acontecerá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Eu os governarei com a mão de ferro, com grande ira e poder tremendo. E com grande ira estenderei minha mão forte ao meu braço, o poderoso, e os trarei de volta, na verdade, das terras aonde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali julgarei face a face. Ali os julgarei como julguei seus antepassados no deserto, depois de tirá-lo do Egito. Diz o Senhor soberano, eu os examinarei cuidadosamente e os farei obedecer os termos da minha aliança. Vou até grifar aqui. Eu os examinarei cuidadosamente e os farei obedecer a minha aliança.
quer dizer, farei obedecer os termos da minha aliança. Tirarei de seu meio todos os que se rebelaram e se revoltaram contra mim. Eu os farei sair das terras em que estão exilados, mas eles nunca entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, continue a adorar os seus ídolos, mais cedo ou mais tarde, porém vocês me obedecerão e deixarão de desonrar o meu santo nome com a sua idolatria, pois o meu santo monte, o alto monte de Israel, diz o Senhor soberano, todo o povo de Israel me adorará, e eu os aceitarei. Ali exigirei que tragam todas as suas ofertas, as suas melhores dádivas, e tudo que me consagrarem. Quando eu os trouxer de volta do exílio, vocês serão para mim como uma oferta agradável, e por meio de vocês demonstrarei a minha santidade diante de todas as nações. Então, quando eu tiver trazido de volta a terra, com um juramento solene, prometi aos seus antepassados que saberão que eu sou o Senhor. Vocês se lembrarão de todas as formas pelas quais se contaminaram e terão nojo de si mesmos por todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, o povo de Israel, quando por causa do meu nome eu os tratar com compaixão. Apesar de toda a sua perversidade, eu sou o Senhor soberano e falei. A primeira coisa é que há uma só chance e uma só oportunidade nessa vida. Mas a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, né? Que Deus é o soberano, é o único Deus. Deus aqui está tratando, Deus está trazendo aos remanescentes a promessa, né? A promessa que chegou até Jesus e que chegou até você e até mim, né? E tudo aqui vai nos trazer o arrependimento, se nós arrependermos, né, das nossas idolatrias, né, do nosso paganismo. E hoje, nos dias de hoje, a gente pode olhar para dentro de nós e ver o quanto nosso coração no átrio, nós acabamos muitas vezes nos inclinando para aquilo que muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar ao invés de Deus, né? Esse é um grande ensinamento que a gente pode trazer, né, em prática para o dia de hoje. Mas Deus quer usar o seu povo como testemunha para que as pessoas possam olhar e chegar ao arrependimento, para que eles possam ver que Jesus é o Senhor, né, nos dias de hoje. E Deus está tratando, né, tudo isso. E é interessante que a gente leu o livro de Jonas, né? E Jonas não queria de nenhum jeito ir para Nínive, porque realmente os assírios eram terríveis. Mas o homem mais terrível, como o apóstolo Paulo, quando tem um encontro, quando a gente tem um encontro com Deus de verdade, a gente se arrepende de verdade, a gente olha, você viu o que ele falou aqui? A gente olha para a nossa sujeira, a gente vai enxergar o quão pecador a gente é. Quanto mais perto da luz a gente está, mais sujo a gente vê e melhor. É porque o pecado ele precisa constranger a gente, irmãos. Porque se a gente não ficar constrangido, a gente vira uma pessoa, né? Desculpa para a palavra, né? Ela é pejorativa, mas a gente fica safado, sem vergonha, né? Sem a vergonha. A gente fica escondendo debaixo do tapete as nossas sujeiras, a gente fica muitas vezes tendo aquele pecado de estimação, sabe? E a gente precisa ser tratado, a gente precisa ser purificado, a gente precisa estar mais perto de Deus para ser livre dessas coisas. E aí, versículo 45, vai ter o julgamento contra o Neguebe. Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o sul e pronuncie-se contra ele, profetize contra os matagais do Neguebe. Diga ao bosque do sul, assim diz o Senhor soberano, ouça a palavra do Senhor, eu o incendiarei a todas as árvores, tanto os verdes quanto as secas. Serão consumidas, as chamas ardentes não serão apagadas, e as queimarão tudo, desde o sul ao norte. Todos verão que eu,
o Senhor, acendi-se fogo, e eles não serão apagados, e não será apagado. Então eu disse, ó Senhor soberano, eles dizem ao meu respeito, ele só fala por meio de parábolas, né? Eu estava estudando hoje bem pela manhãzinha antes sobre parábolas, que é incrível. E a gente vai então, a gente encerra o capítulo 20 e a gente vai agora ler o último capítulo 21. Até me estendi aqui nas palavras, mas vem o Espírito vem, né, a mente, aqui os ensinamentos, né, de todas essas leituras. Capítulo 21, a espada do julgamento do Senhor. Então ele vai dizer assim, recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhes, assim diz o Senhor, eu sou o inimigo, ó Israel, eu estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir o seu povo, tanto os justos quanto os perversos. Sim, eliminarei tanto os justos quanto os perversos. Empunharei a minha espada contra todos na terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor. A espada está à minha mão e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, diga-lhes, estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo. Toda força desaparecerá, todo espírito se angustiará, joelhos fortes se tornarão frouxos como água. O Senhor soberano diz, ela está vindo, está a caminho. Em seguida o Senhor me disse, filho do homem, transmita ao povo esta mensagem do Senhor. Uma espada, está sendo afiada e polida. Ela está sendo afiada para a matança, a polida para faiscar como relâmpago. Agora nos alegremos com o cedro do meu filho, de meu filho. O governante de Judá, a espada desprezará qualquer pedaço de madeira. Sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para a mão do carrasco. Filho do homem, grite e lamente-se, bata nas coxas em sinal de angústia, pois a espada matará o meu povo e seus líderes. Todos morrerão. Ela porá todos à prova. E o que acontecerá quando o cedro e a espada desprezada não mais existir? Diz o soberano Senhor. Filho do homem, profetize para eles e bata palmas. Depois pegue a espada e golpeie 2 vezes ou mesmo 3, para simbolizar a matança, a grande matança que os ameaça de todos os lados. Que os corações deles se derretam de terror, pois a espada reluz em todas as portas, faísca como relâmpago, está polida para a matança. Ó espada, golpeie à direita, golpeie à esquerda, para onde se virar, aonde quiser, eu também baterei palmas e satisfarei a minha fúria. Eu, o Senhor, falei. Preságios para o rei da Babilônia. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, desenhe um mapa e sobre ele trace 2 caminhos para que a espada do rei da Babilônia o siga. Coloque um marco na estrada que sai da Babilônia, aonde ela se divide em 2 caminhos, um para Amon e para sua capital, Rabá, e o outro para Judá em Jerusalém, a cidade fortificada. O rei da Babilônia está na encruzilhada, sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Ele chama os seus vizinhos para que façam previsões, e eles lançam sortes com flechas sacudidas da aljava. Consulte seus ídolos e examinam fígado de animais sacrificados. O presságio em sua mão direita indica Jerusalém. Seus soldados atacarão as portas, a cidade com troncos e darão gritos de guerra. Levantarão torres de cerco e construirão rampas contra os muros. Os habitantes de Jerusalém pensarão que se trata de um presságio falso, por causa de seu acordo com os babilônios. Mas o rei da Babilônia os lembrará de sua rebeldia. Ele os atacará e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o Senhor soberano repetidamente,
lembram de seus pecados, de sua rebeldia. Nem sequer tentam escondê-los. Em tudo que fazem, seus pecados ficam evidentes. Por isso, chegam a hora de seu castigo. Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire a sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Destruição, destruição. Certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem direito de julgá-lo. Então entregarei a ele. Agora, filho do homem, profetize cerca dos amonitas e de sua zombaria. Transmite essa mensagem do Senhor soberano. Uma espada está pronto para a matança. Está polida para destruir. A faísca como relâmpago. E faísca como relâmpago. Seus profetas lhe deram visões falsas. Seus adivinhos lhe contaram mentiras. A espada cairá sobre o pescoço dos perversos. Para quem chegou o dia do juízo. Agora põe a espada de volta na bainha, pois a sua própria terra, no lugar aonde nasceram, eu os julgarei. Derramarei a minha fúria sobre vocês e soprarei em vocês o fogo da minha ira. E eu os entregarei a homens cruéis, hábeis em destruir. Vocês serão combustível para o fogo, e o sangue será derramado em sua própria terra. E não haverá mais lembrança de vocês na história, pois eu, o Senhor, falei. E a gente encerra capítulo 21 e o dia 325, né? Faltando 40 dias, então, para a gente finalizar, né, a leitura completa do cânon da Escritura do Senhor. Bom, irmãos, esse último trecho é importante nós lembrarmos que, uma vez que nós começamos a pecar, é mais ou menos assim, quando você começa a mentir, você acredita até nas suas mentiras. As suas mentiras passam a se tornar verdade para você. A gente fica cego. As práticas, né, dos nossos pecados, a falta de examinar, né, a falta de nós pedirmos que Deus sonde o nosso coração para que nós possamos enxergar se tem algo de errado que possa ser limpo, né, em nossa vida, ela é muito importante. Só o Senhor sabe de tudo, né? E a gente às vezes não consegue examinar a gente dentro mesmo. A gente precisa buscar esses passos de santidade e ver o que tem dentro da gente, que nos afasta de Deus. Bom, eu quero convidar então você a fazer uma breve oração para a gente concluir a leitura de hoje. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai, Criador de todas as coisas, soberano, nós temos o privilégio de ver essa natureza manifestar o louvor ao Senhor. Os pássaros, as árvores, tudo louva ao Senhor, e nós estamos aqui querendo prestar um culto de adoração ao Senhor com a nossa vida, dedicado a poder ouvir o Senhor falar conosco através das Escrituras. Ajude-nos, Senhor, a sermos filhos obedientes, a olharmos para o passado e ver o quanto pecaminoso foi as pessoas que se afastaram do Senhor adorando outros deuses. Pai, inúmeras vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. Inúmeras vezes nós não buscamos o Teu reino, a Tua justiça. E por isso nos ajude, Pai, a examinar profundamente, sonda os nossos corações. E se há algo que nos faz afastar do Senhor, que o Senhor tire de nós. Ajude-nos a cada vez diminuir a nossa vontade e aumentar cada vez mais a vontade do Senhor em nossas vidas. Eu sei que dói, eu sei que inúmeras vezes nós somos massacrados no nosso orgulho, na nossa ego, na nossa vaidade, e isso é importante para que nós realmente tornamos como Jesus. Que nós possamos ter mente como Cristo, pensamentos como Cristo, e prontos a ser entregue a quem quer que seja. Que nós possamos amar ao Senhor em primeiro lugar,
que nós possamos amar então as pessoas. Enche-nos do teu amor, enche do teu Espírito e que nós possamos gerar esse fruto do teu Espírito em nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos privilegia com a Escritura completa e nós temos mais um dia a chance de ver, ouvir e presenciar o Senhor falar conosco, ao nosso espírito. Que o teu Espírito testifique com o nosso, que somos filhos amados do Senhor e que nada possa nos afastar de ti. No nome precioso de Jesus, nós oramos em favor de todos que aqui passam e ouvem a palavra do Senhor. Que possamos meditar dia e noite nela. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui. Ivan, é um privilégio estar aqui com você, irmão, com você, meu pai, com todos que passaram aqui, né? Com a Ivonete. Faz parte, irmão Marcos, é bom para fixar em nossa mente e nosso coração. Obrigado, irmão Marcos, pela leitura. Obrigado a Deus por proporcionar essa bela leitura através do seu servo, Marcos. Amém. Que nós possamos continuar assim, debaixo da vontade de Deus. Verdade, irmão Ivan, deixa eu ver aqui. Infelizmente, a idolatria é trocar a adoração a Deus. O nosso mundo pós-moderno acontece a mesma coisa, sim, sim. E muitas vezes a gente, enganosamente, às vezes acaba idolatrando outras coisas, né? Colocando em primeiro lugar outras coisas, né? Como a gente é ligado à matéria, né? Quando a gente perde alguma coisa, a gente fica angustiado. Que a gente possa desprender, né? Desse mundo físico, né? Cada vez mais a gente possa... o que uma mão direita dá, a esquerda não possa olhar, não somente como um fariseu, mas a gente mesmo, que a gente possa esconder, né? O que a gente possa esconder da gente, do nosso ego, do nosso orgulho, né? Aquilo que nos vai trazer essa vaidade e nos afastar de Deus. Irmãos, obrigado por você estar aqui, tanto aqui online presente, quanto você que está assistindo e vendo isso, né? Depois disso, a gente tem alguns irmãos que entram ao vivo, aqui acompanha essa leitura, e você que não está aqui, está lendo, assistindo, né, depois disso, obrigado por você estar aqui também, que a palavra do Senhor possa tocar e transformar a sua vida. E você que não se inscreveu no canal e quer se inscrever de forma gratuita, você pode clicar na minha imagem aí no meio, se inscrever e ativar o sininho, e 2 cards vai aparecer aqui na tela no final, né? Um te leva à leitura do dia anterior e eu peço que você leia e releia, né? Que é muito importante, né? Toda a escritura é muito importante, mas ali tem alguns ensinamentos, te traz clareza sobre relação, né? Relacionamento de pai e filho, da importância. E o outro te traz a playlist dos 325 dias, que você pode compartilhar, que você pode salvar, que você pode reler, rever. E tá tudo aqui guardado, né? Graças a Deus mesmo, pela graça de Deus a gente consegue deixar aqui armazenado isso, esses vídeos, né? Essas leituras todas, e tem abençoado pessoas que muitas vezes têm dificuldade na leitura, que ela está ouvindo, né? Ela pode acompanhar essa leitura na linguagem mais fácil de a gente compreender a palavra de Deus, né? E obrigado então por você estar aqui, que isso possa ser um incentivo para nós. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, aperta aí o joinha, né? E deixa os seus comentários, suas perguntas para a gente interagir, para que esse vídeo se torne relevante para outras pessoas também. Se Deus permitir, nos veremos amanhã, sábado, né? Vai ser um sábado aqui, do dia 326 da nossa leitura, e a gente vai seguindo, né? Eu acredito que vai ter um livro que a gente vai intercalar com Ezequiel, tá? Acho que 326 vai dar uma pausa e a gente vai um outro livro e depois volta. E a gente tem mais 2 grandes livros, Ezequiel e o Evangelho de Lucas, né? E tem alguns outros que ainda estão faltando para a gente completar essa leitura. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e adore e louve ao Senhor durante todo esse dia, né? Ouça louvores, né? Tá alegre? Cante louvores,
né? Tá triste? Ore ao Senhor. Que Deus te abençoe.